E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho profundo? A gente vai se aventurar numa pergunta que parece simples, mas, cara, é um baita desafio. O que é o tempo? De verdade. A gente vive e respira. Tenta até economizar tempo, mas porque é essa coisa que comanda nossas vidas. É um daqueles conceitos, sabe? Que nem espaço ou consciência, porque ser tão básico que a gente tem que questionar. Mas aí, quando você começa a investigar as coisas, nossa, fica interessante, complexo, rapidinho. Pois é. E para nos guiar nessa missão, a gente tem um vídeo incrível do canal Tem Ciência no YouTube. Eles explicam a ciência do tempo focando em como a relatividade Einstein bagunçou, tipo, revolucionou nossa compreensão sobre ele. Exatamente. E o vídeo já começa explicando aquela ideia do Isaac Newton, sabe? Do tempo absoluto. Imagina um relógio gigante, cósmico, tic-tac, tic-tac, totalmente independente de tudo que rola no universo. Essa era a visão dele, o tempo como um, sei lá, um plano de fundo fixo, imutável. Tipo um metrônomo universal, sincronizando tudo. Faz sentido até, né? É como a gente normalmente pensa no tempo. Uma linha reta, do passado pro presente pro futuro, correndo igual para todo mundo em todo lugar. Sim, mas como o vídeo destaca, essa visão newtoniana, apesar de ser intuitiva, é meio que uma construção matemática, sabe? Arbitrária. Não se encaixa 100% na realidade que a gente observa. E aí entra o Einstein para bagunçar tudo, né? Tipo, como a teoria dele muda tudo. Ele, em vez de assumir um tempo absoluto, define o tempo pelo que os relógios medem. E essa mudança, que parece simples, conecta o tempo diretamente à perspectiva de quem está observando. E aí, de repente, as coisas ficam relativas. Literalmente. Então, nada de relógio cósmico ditando as regras. O tempo fica mais pessoal, depende do seu ponto de vista. Já tô curiosa. Exato. E o vídeo usa um exemplo, tipo, genial, de um trem para ilustrar essa relatividade da simultaneidade. Parece complicado, mas é mais fácil do que parece. Imagina uma fonte de luz no meio de um trem em movimento, com um observador dentro do trem e outro lá fora, vendo ele passar. Certo, tô visualizando. 2 observadores, um parado e outro se movendo com o trem, os 2 vendo a mesma luz. E aí? A fonte de luz pisca. Para o observador dentro do trem, a luz atinge as 2 extremidades do vagão ao mesmo tempo, certo? Mesma distância, mesma velocidade da luz. Pum, simultâneo. Faz sentido, mas o observador de fora, ele vê diferente. Totalmente. Como o trem está em movimento, a luz atinge a parede traseira primeiro do ponto de vista dele. Pensa. A parede de trás está se aproximando do feixe de luz enquanto a da frente está se afastando. Peraí, então eles discordam se a luz atingiu as paredes ao mesmo tempo. O próprio simultâneo depende de onde você está. Isso é surreal. Essa é a beleza da relatividade. E é aqui que a coisa fica interessante. Se a simultaneidade é relativa, então, o passado, o presente, o futuro, tudo também é. Calma lá. Como assim? Meu presente pode ser passado ou futuro para outra pessoa. Pensa assim, o que está acontecendo agora para você pode ser passado ou futuro para alguém que está se movendo a uma velocidade diferente da sua. O vídeo não explica isso muito a fundo, mas é uma consequência, tipo, gigantesca da teoria de Einstein. Minha cabeça está explodindo. Se o tempo não é essa coisa fixa, absoluta. Isso significa que a gente experimenta ele de forma diferente. Tipo, eu posso envelhecer mais devagar que outra pessoa, dependendo da minha velocidade. É outra consequência da relatividade. A dilatação do tempo significa que relógios em movimento, eles funcionam mais devagar que os parados. Tá me dizendo que se eu entrar numa nave espacial super rápida, o tempo vai passar mais devagar para mim em comparação com quem tá na Terra. Exatamente. E o vídeo usa um modelo bem simples de relógio de luz para explicar isso. Ele mostra como o caminho da luz parece mais longo para quem está parado quando o relógio está em movimento, o que significa que leva mais tempo para completar um tique. E o vídeo deixa claro que isso não é só teoria, né? Eles falam de experimentos com relógios atômicos que provaram que a dilatação do tempo é real. Não é ficção científica, é ciência pura. E tem implicações reais. O vídeo menciona como os satélites GPS precisam levar em conta a dilatação do tempo para garantir a precisão do posicionamento. A teoria de Einstein está integrada nos nossos sistemas de navegação. Inacreditável. É como se a relatividade estivesse, tipo, tecida na estrutura do nosso mundo, mesmo que a gente não perceba. Ok, preciso se perguntar sobre o paradoxo dos gêmeos. A viagem relativística poderia ser a chave para uma vida mais longa. Se um gêmeo viaja em alta velocidade, ele volta mais jovem que o irmão que ficou na Terra. É o experimento mental clássico. Uma ótima maneira de ilustrar as consequências da dilatação do tempo. Mas resolver o paradoxo em si é um pouco mais complexo. Tudo bem, você me deixou curioso. Vou ter que pesquisar mais sobre isso. Sabe, o que me deixou de boca aberta foi como o vídeo passou da relatividade especial para geral, onde a gravidade entra em cena. Não é só a velocidade que afeta o tempo, a gravidade também. Exato. Einstein percebeu que a gravidade distorce o próprio espaço-tempo. E essa distorção influencia como o tempo flui. Quanto mais forte a gravidade, mais devagar o tempo passa.
Sério, então o tempo passa mais devagar no nível do mar do que no topo de uma montanha. É isso aí. A diferença é minúscula, mas é mensurável. E se o tempo pode ser distorcido, será que dá pra curvar ele o suficiente pra, sei lá, viajar no tempo? O vídeo menciona a história da festa para viajantes do tempo do Stephen Hawking, onde ele só mandou os convites depois da festa, caso alguém do futuro quisesse aparecer. Aham, típico do Hawking. Sabe, o Einstein disse que a diferença entre passado, presente e futuro é uma ilusão persistente. Depois dessa imersão no vídeo, estou começando a entender o que ele quis dizer. Nossa intuição sobre o tempo parece tão limitada perto dessa realidade mais grandiosa e estranha que a física revela. Com certeza. A grande lição aqui é que o tempo não é só um pano de fundo fixo para as nossas vidas, mas um participante ativo no universo, influenciado pelo movimento, pela gravidade e pela nossa perspectiva. É quase como se o tempo fosse menos um rio fluindo e mais uma dança cósmica, mudando e se transformando o tempo todo com base em um monte de coisas que a gente está só começando a entender. Que analogia incrível! E isso destaca a natureza dinâmica e interconectada do tempo. Então, se o tempo é tão flexível, tão relativo, o que isso significa para a gente, para nossa compreensão do livre-arbítrio, do destino? Essa é uma ótima pergunta para a gente refletir. E para dar tempo do seu cérebro processar tudo isso, vamos fazer uma pausa rápida. Mas quando a gente voltar, vamos continuar explorando as implicações dessa nova compreensão do tempo. Fique ligado. E aí, galera? De volta para a segunda parte da nossa imersão no tempo. A gente está desvendando os mistérios, os paradoxos. É muita doideira. Vimos que o tempo é relativo, pode ser distorcido pela gravidade e talvez nem flua do jeito que a gente pensa. Pois é. Ainda estou tentando digerir essa ideia do meu agora ser o passado ou o futuro de outra pessoa e que a gravidade pode distorcer um tempo. É de virar a cabeça do avesso, né? Mas essa é a beleza das descobertas, né? Elas te fazem questionar tudo e expandir a sua compreensão do universo. Com certeza. Yeah. E agora, para onde a gente vai? O vídeo mencionou que o tempo e o espaço não são separados, mas parte de um. Tecido unificado. Espaço-tempo. O que isso significa? Imagina uma cama elástica. Esse é o espaço-tempo. Agora coloca uma bola de boliche bem no meio. O que acontece? Ela afunda, né? Cria uma curvatura. Exatamente. É mais ou menos isso que estrelas e planetas fazem com o espaço-tempo. Eles criam essas curvas, essas distorções. E são essas distorções que a gente sente como gravidade. Não é uma força puxando as coisas para baixo, mas os objetos seguindo os contornos desse espaço-tempo curvo. Acho que estou começando a visualizar. Então, quanto mais massa o objeto tem, maior o buraco que ele faz no espaço-tempo e mais forte a gravidade. Isso aí. E tem mais. Essas curvas no espaço-tempo não afetam só como os objetos se movem, mas também como o tempo passa. Quanto mais profunda a curva, mais devagar o tempo passa. Por isso que o tempo diminui perto de um buraco negro, né? Aquelas coisas são tipo super bolas de boliche cósmicas distorcendo tudo ao extremo. Exatamente. No horizonte de eventos de um buraco negro, tipo, o ponto sem volta o tempo para completamente. Pelo menos do ponto de vista de quem tá fora. Nossa, que doideira. Mas então, isso significa que a viagem no tempo é possível. Se a gente pode distorcer o tempo com a gravidade, será que dá para curvar ele o suficiente para criar, sei lá, loops, buracos de minhoca e pular para outros pontos no tempo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E os físicos ainda debatem isso. Existem modelos teóricos, tipo soluções para as equações de Einstein, que sugerem que a viagem no tempo até pode ser possível, mas em condições muito, muito específicas. Mas nada concreto. Sem DeLorean voando por aí. Ainda não. Os desafios são gigantescos. A gente está falando de manipular energia e matéria em escalas que a gente nem sonha em alcançar hoje. Certo, então a viagem no tempo, por enquanto, fica na ficção. Mas mesmo sem poder pular no tempo, esse conceito de espaço-tempo já é profundo. Muda completamente a nossa percepção da realidade. Total. Ele nos desafia a pensar além da nossa experiência, que é tridimensional e linear. A gente está acostumado a pensar no tempo como separado, absoluto. Mas ele é só um aspecto desse tecido maior, quadridimensional do universo. E é um tecido que pode ser esticado, comprimido, torcido, dependendo da massa e energia presente. É de explodir a cabeça. E o vídeo ainda sugere que a nossa experiência do tempo é essa sensação de um presente fluindo. Pode ser mais um produto da nossa consciência e não uma propriedade inerente ao universo. Tipo, o tempo em si não flui, ele só. Existe. É uma interpretação. Alguns físicos acreditam que o passado, presente e futuro existem ao mesmo tempo e a nossa consciência cria essa ilusão de um agora se movendo. É como se o tempo todo estivesse disponível, como uma paisagem. E a nossa consciência fosse um holofote, iluminando um momento de cada vez. Ok, essa imagem vai ficar na minha mente. É uma maneira bem diferente de pensar sobre o tempo. Meio que faz a gente pirar. Faz mesmo, mas também abre tantas possibilidades, né? Tantas perguntas. Se o passado, presente e futuro existem juntos, o que isso significa para o livre-arbítrio? Para a causalidade?
a natureza da realidade. Quanto mais a gente aprende sobre o tempo, mais misterioso ele fica. Exatamente. E é isso que o torna tão fascinante. E já que a gente está falando de mistérios, que tal uma pausa para respirar e processar tudo, na volta a gente mergulha nas implicações filosóficas disso tudo. O que essa nova compreensão do tempo significa para a forma como a gente vive? Como a gente pensa sobre o nosso lugar no universo? Fica com a gente. De volta ao The Deep Dive. A gente está viajando nesse buraco de minhoca temporal, explorando o tempo. Vimos que ele é relativo, pode ser distorcido e talvez nem flua como a gente pensa. A gente meio que jogou tudo no ventilador, né? Total. E aí eu fico pensando, se a nossa compreensão do tempo é tão desafiada, o que isso significa pra gente? Como isso muda a forma como a gente vê a vida, as nossas escolhas, a nossa própria existência? Nossa, essa pergunta é profunda. Ela toca em uns mistérios filosóficos bem cabeludos, sabe? Tipo, primeiro, ela nos faz repensar o livre-arbítrio. Se o passado, presente e futuro podem existir ao mesmo tempo, como alguns físicos falam, será que as nossas escolhas já estão, tipo, pré-definidas? Será que o livre-arbítrio é só uma ilusão? Caramba, se tá tudo escrito nessa linha do tempo cósmico, qual o sentido de fazer escolhas? A minha decisão de comer pizza, sei lá, realmente importa? Pois é, né? Os filósofos debatem isso há séculos e eu acho que não tem uma resposta fácil. Mas mesmo que o futuro já esteja lá, de alguma forma, a gente ainda experimenta o processo de fazer escolhas. De pensar, ponderar. E essas experiências, elas moldam quem a gente é, sabe? Independentemente de estarem destinadas a acontecer ou não. Entendi. É como se o filme da minha vida já estivesse pronto, mas eu ainda pudesse sentir as emoções, as alegrias, as tristezas, conforme assisto. Exatamente. Talvez essa nova visão do tempo até possa ser libertadora, né? Se o futuro não está 100% definido, sim, ainda tem espaço para incerteza, para possibilidades. Então, cada escolha que a gente faz, cada ação pode, sei lá, ecoar pelo tempo e moldar a realidade. É como se a gente estivesse criando o futuro junto, em colaboração com esse espaço-tempo flexível e dinâmico. Me deu até um ânimo. Legal. Isso destaca como tudo está interligado, né? Nossas ações, mesmo as pequenas, podem ter consequências enormes se entrelaçando nesse tecido do espaço-tempo. Faz a gente pensar duas vezes antes de agir, né? Talvez aquele ato de gentileza, aquela decisão de seguir um sonho, podem ter reverberações que a gente nem imagina. É como se o tempo virasse uma tela para nossa criatividade, nossa compaixão, nossa capacidade de fazer a diferença. Que bonito, gostei dessa visão. Sabe, depois dessa imersão no tempo, eu sinto admiração, mas também responsabilidade. Se o tempo é tão maleável, essa dança de possibilidades, a gente tem um papel na construção dele. Verdade. E talvez essa seja a grande lição, né? Essa nova compreensão do tempo não diminui a nossa importância, ela aumenta. Ela nos desafia a viver com mais intenção, a fazer escolhas que contribuam para o futuro que a gente quer ver, tanto para a gente quanto para as próximas gerações. Que reflexão poderosa para a gente encerrar. O tempo não é só algo que acontece com a gente. É algo que a gente participa, que a gente molda, que a gente pode usar para criar uma realidade mais significativa, mais bonita. E com essa mensagem inspiradora, a gente chega ao fim da nossa imersão no tempo. Esperamos que você tenha curtido a viagem e que continue explorando esse assunto por conta própria. Até a próxima. Viajantes do Tempo. Continuem questionando, continuem se maravilhando e continuem aproveitando esse presente que é único e está sempre em transformação.